bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 25 de janeiro de 2021 e eu vou voltar com as atualizações semanais dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos analisar o represamento da semana passada. Essa daqui é a curva do dia 17 de janeiro. O estado estava registrando oficialmente 506.884 casos e hoje, no mesmo período, a gente já está registrando 521.941 casos. Então a gente vê que teve um represamento forte, não só de uma semana, que foi 15 mil casos que demoraram até uma semana para entrar no sistema, mas também de 2 semanas, 7.400 casos que demoraram até 2 semanas para entrar no sistema, um represamento de 1,5%. E a gente vê que essa semana entraram vários casos de 3, 4 semanas atrás, até 5 semanas atrás, a gente vê que tem uma diferença entre os dois gráficos, uma diferença visível. Ou seja, a gente está ainda atualizando 5 semanas até 6 semanas atrás, mas só que com um maior impacto realmente é 2 semanas até 3 semanas. 2 semanas ainda está razoavelmente bom, porque aí baixa de 1% o impacto em 3 semanas. Mas enfim, a gente está hoje registrando oficialmente 528.045 casos para o dia 24 de janeiro, mas a gente tem que fazer um certo ajuste para tentar compensar o represamento que a gente ainda vai observar. Ou seja, hoje eu vou supor que a gente está com 543.886 casos, que é fazer um represamento de 3% em uma semana e um pouco abaixo de 1% aqui em 2 semanas, para a gente ter uma margem aí de observar, né? Para não ser tão pessimista também. Mas enfim, com esse ajuste, o que a gente observa? A gente observa que nas últimas semanas, aliás, nas últimas 4 semanas, a gente vem registrando 5 semanas até um pouco abaixo do que a gente já registrou num primeiro auge dessa segunda onda, que foi aqui nessas últimas semanas de novembro e primeiras semanas de dezembro. Se a gente olhar aqui os novos casos por dia, a gente vê claramente os patamares que a gente vem confirmando semanalmente, cada vez um pouquinho mais baixos. E aqui no dia 30 de novembro do ano passado, por enquanto foi o dia que o Rio Grande do Sul mais registrou casos no mesmo dia, acima de 7 mil casos no mesmo dia, oficialmente 7.668 casos hoje observados no dia 30 de novembro. E se a gente olhar aqui as médias semanais, aí fica mais claro ainda que a gente deu uma diminuída desde o final de novembro. A gente estava com quase 5 mil casos por dia, né? 4.773 casos por dia nessa semana de média, e hoje a gente está com médias ainda abaixo dos 3 mil casos por dia. Então deu essa reduzida no número de novos casos por dia, o que me leva a crer que realmente foram as campanhas eleitorais que fizeram os casos por dia darem esse salto, porque depois que acabaram as campanhas eleitorais e não teve mais muita coisa de diferente de outubro, novembro para dezembro no Rio Grande do Sul, a gente começou realmente a ver esse decrescimento e a gente voltou para patamares mais próximos da normalidade, né? Só que, vamos e venhamos, é uma normalidade ainda muito alta, 2.500 casos por dia, sendo que na primeira onda, quando a gente estava achando ainda que estava tudo muito, muito ruim e não sabia que ainda vinha coisas piores pela frente, a gente estava registrando aqui no dia 7 de agosto 2.277 casos por dia. Então, por mais que a gente esteja reduzindo, e agora parece que aparentemente a gente entrou num período de estabilidade dos casos, essa estabilidade ainda é muito acima do auge que aconteceu lá em agosto, final de julho, início de agosto, que a gente estava registrando abaixo desses valores. Então a gente está registrando menos, mas ainda não é motivo para comemorar. E tem ainda uma grande nuvem aí no horizonte, que a gente não sabe se vai chegar aqui como uma tempestade ou se vai chegar aqui só como um chuvisqueirinho, que é a questão da aceleração por conta de uma nova cepa, de uma mutação do vírus. A gente já está vendo que no Brasil a gente está tendo uma aceleração que não é condizente com só mudanças comportamentais,
que deve significar que o vírus realmente está mutando para uma variável mais contagiosa. E observando esses dados aqui, eu ainda não estou observando essa variação nos casos do Rio Grande do Sul. Parece que esse aumento que aconteceu em outubro, novembro, foi por conta das campanhas eleitorais e agora a gente não está ainda, a gente só está, digamos assim, colhendo frutos do avanço dos casos ativos que a gente observou aqui, por isso que a gente continua com um grande patamar de novos casos por dia, mas eu ainda não estou vendo sinais claros da nova mutação, de um aumento na taxa de contágio. Então, isso que é a nuvem escura no horizonte, que ainda podemos ter uma segunda onda. Essa segunda onda aqui ainda está bem sendo desenvolvida. A gente pode ter ainda uma segunda onda que suba mais, que a gente até vença esse patamar horrível de 5 mil casos por dia. Eu espero que não, espero que demore tempo o suficiente para a gente ver a nova mutação aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem que tomar muito cuidado, mas enfim, é possível que ela venha para cá e que a gente dê ainda um aumento. A minha grande esperança é que o sistema de saúde se organize até essa data e também que principalmente a gente já tenha uma vacinação aí, pelo menos nos grupos de risco, se vier esse avanço, ou que essa segunda onda fique bem baixinha para quando vier a mutação a gente não volte para patamares tão altos. Então, estamos esperando, vamos ver o que acontece nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Eu acho que a gente ainda tem tempo antes dessa aceleração chegar aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas enfim, o que mais que a gente pode comentar? Hoje a gente está registrando oficialmente 504.228 pacientes recuperados, o que está nos dando um baixo número de casos ativos. Se a gente olhar só a curva dos casos ativos, ela deu uma boa de uma diminuída, ela passou aqui 2 semanas acima de 40 mil casos ativos e agora está aqui um pouco abaixo de 30 mil casos ativos. Então já deu uma melhorada nos casos ativos do final de novembro, início de dezembro para cá, e a tendência agora está de estabilização. Então talvez os casos ativos continuem nesse patamar aqui de 25 a 30 mil por mais algumas semanas, e aí eu torço que ele diminua. A gente tem que baixar de 20 mil casos ativos, porque em setembro, outubro a gente tinha patamares abaixo de 20 mil casos ativos e a gente tem que voltar para esses patamares melhores, né? Os óbitos, pessoal. Os óbitos eu tenho uma notícia média para dar para a gente, porque a gente está diminuindo o número de óbitos, continua muito alto, está mais ou menos que nem o número de casos. A gente está com um patamar alto de confirmações no número de casos e também está com um patamar alto de óbitos, sempre acima de 400 óbitos por semana. Lembrando que essa última semana, as últimas 2 semanas sempre tem ainda represamento no número de óbitos. Então essa semana do dia 10 ao dia 17, que por enquanto está com 384 óbitos, provavelmente vai passar dos 400. E essa semana que a gente está com 188 também talvez passe dos 400 óbitos por semana. Mas eu disse que a notícia era média porque parece que a gente está diminuindo, parece que o auge dos óbitos passou aqui no início de dezembro, que a gente teve praticamente 500 óbitos em cada uma dessas 2 semanas. Inclusive, se a gente pegar um conjunto de 7 dias que engloba o final da primeira semana do dia, no final dessa semana e o início dessa outra semana, existe um período de 7 dias que a gente teve acima de 500 óbitos confirmados. Então essa semana aqui foi o auge dos óbitos por enquanto no Rio Grande do Sul. A gente está depois baixando de 500 e se tudo der certo a gente vai se afastar cada vez mais do 500 e chegar de novo a patamares de 200 óbitos por semana, que de novo foram patamares que a gente já atingiu e tem que se esforçar para atingir de novo. Aí vem do sistema de saúde. Agora, a testagem no dia... A gente tem aqui os dados do dia 3 de janeiro, que foi o último vídeo que eu cheguei a coletar esses dados, e agora no dia 24, então a gente tem os dados da testagem nesse período de 3 semanas. Nessas 3 semanas a gente fez 214 mil testes no total, o que dá uma média aí de 70 mil testes por semana. Poderia ser maior, deveria ser maior, a gente já conseguiu testar
na faixa de 80 mil por semana, e eu acredito que o Rio Grande do Sul deveria estar testando 120, 140 mil por semana, exatamente porque a positividade do teste PCR está muito alta. Tá certo que a gente já viu essa positividade acima de 40%, mas não é para comemorar positividade de 38%, pessoal. Isso daqui é um absurdo de positividade. A Organização Mundial da Saúde recomenda positividade abaixo de 10%, e conhecendo a nossa realidade, eu acredito que a gente conseguiria ficar com uma positividade abaixo de 20% pelo menos. 40% de positividade no PCR é absurda. Para comparação, Porto Alegre tem a positividade do PCR na faixa de 22, 23%. Então tem como baixar essa positividade e tem como baixar bastante. É só aumentar a testagem, aumentar os critérios para as pessoas serem testadas e também aumentar o percentual de PCR, pessoal. Fazer meio a meio PCR e teste rápido tá errado. Digamos assim, a gente só pega metade dos pacientes em tempo real. A outra metade a gente não pegou em tempo real e eles espalharam a doença. Então a gente tem que focar de novo não, a gente tem que começar a focar no teste PCR no Rio Grande do Sul, porque ficar metade dos testes via teste rápido é uma estratégia equivocada da testagem. Agora, vamos falar de um pouquinho de coisa boa, vamos falar de luz no fim do túnel, vacinação no Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul montou esse painel do monitoramento da imunização, um painel que está bem legal, bem completo, vale a pena conferir. Depois eu deixo o link na descrição para vocês poderem olhar e acompanhar também durante a semana. Uma coisa boa é, a gente já recebeu 2 remessas de vacina. Na primeira remessa a gente tinha recebido 340 mil e agora na segunda remessa a gente recebeu mais ou menos uns 120 mil vacinas novas. Então a gente já distribuiu entre os municípios basicamente 1/3, vamos arredondar, 1/3 dessas vacinas já foram distribuídas, que é que nem eles estão dizendo aqui, ó, referente à primeira dose. Então a gente já tem condições de vacinar no mínimo 170 mil pessoas, arredondando 171 mil pessoas ao longo do estado. E até agora a gente já aplicou 77.572 doses, então a gente já tem aí 77 mil pessoas que estão iniciando, estão começando a desenvolver a imunidade. Aqui tem as cidades onde as doses foram aplicadas, né? Claro, Porto Alegre, como tem a maior densidade populacional e as vacinas chegaram aqui, foi a cidade que mais vacinou por enquanto. 20 mil pessoas já foram vacinadas. Até acho que foi mais, que nem a gente sabe que tem essa diferença de qual é a palavra? De comunicação entre a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual. Até acho que foi um pouquinho mais do que 20 mil em Porto Alegre. Mas enfim, isso daqui é o que os dados estão mostrando hoje de manhã. Eu tirei esse print aqui, que nem eu tirei todos os dados, hoje lá pelas 10h30, 11 da manhã. Aliás, está aqui, ó, 11 da manhã que foi a atualização. Então foi um pouquinho depois das 11 que eu tirei esse print. E aqui a gente vê as cidades que mais vacinaram. Claro que tem que observar a proporção populacional. E o site é bem completo, tem todos os municípios, dá para baixar os dados no Excel, em PDF, dá para observar bem direitinho a sua cidade, como é que está fazendo essa vacinação, quantas doses foram disponibilizadas, quantas doses foram aplicadas, quantas doses ainda tem. Então, por exemplo, aqui a Ceguá, né, que está por ordem alfabética, esses dados, recebeu 60 doses, aplicou 49 doses. Então está esperando aí, tem mais 11 doses para aplicar e depois vai esperar para receber a segunda dose, a segunda remessa. E aqui tem a quantidade de pessoas imunizadas, né, vacinadas pelo menos, que tem uma diferença entre vacinado e imunizado, daqui a pouco eu falo, e em cada um dos grupos, né, os profissionais da saúde, os idosos que estão em residências de longa permanência, indígenas que moram em terras demarcadas. Aqui Porto Alegre está muito abaixo, tinha que estar vacinando mais os indígenas. Porto Alegre até agora, se eu não me engano, só vacinou um indígena, e o Rio Grande do Sul está vacinando aqui vários indígenas. A gente tem que focar nesse grupo, é um grupo muito importante também, porque são pessoas com uma imunidade
diferente, né? E são expostas, tem toda essa questão da fragilidade da população. E os PCDs, né, pessoas com deficiência que também moram em residências de acolhimento, né, estão sendo vacinados, estão nesses grupos prioritários, observados, definidos pelo Ministério da Saúde, né? Mas enfim, pessoal, última coisinha só para falar, tem uma diferença entre estar vacinado e estar imunizado. A gente tem que manter isso em mente. Qual que é a diferença? Vacinado, eu ganhei a vacina. Imunizado é uma segunda etapa, quando eu desenvolvo anticorpos, onde começa a minha resistência. Lembrando que essas vacinas são de 2 doses, embora a vacina da AstraZeneca, que possa dar uma dose só, a imunidade completa só se dá a partir da segunda dose. E eu não vou chamar nem de imunidade completa, eu vou me retificar aqui, a imunidade máxima que ela vai distribuir é apenas após a segunda dose, que pode ser dada no intervalo de tempo grande, mas que deveria ser dada 2 doses também da vacina da AstraZeneca, tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso, a gente tá aí com essa pequena luz no fim do túnel. A vacinação, quando a gente conseguir completar a vacinação de todos aqueles grupos prioritários, a gente vai observar os óbitos diminuindo. E é o efeito mais importante da vacinação. Por isso que eu estou ainda otimista, porque eu acredito que até o final do primeiro semestre a gente vai conseguir, a nível nacional, vacinar 50 milhões de pessoas, que são aquelas pessoas dos 3 grupos prioritários, incluindo todos os idosos acima de 60 anos, que a gente sabe que, infelizmente, são aquelas pessoas que mais vêm a óbito, que têm o sistema imunológico um pouco mais fragilizado, né? Então, quando a gente conseguir completar essas 3 fases do Programa Nacional de Imunização, a gente vai estar começando a ver os óbitos diminuírem. Então, no segundo semestre, a ideia é que os vídeos sejam bem melhores, com notícias bem melhores do que estão sendo agora, tá, pessoal? Mas era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.